Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Este é mais um Café com Pace, hoje no episódio 18. E eu tenho a honra de receber hoje aqui Tiago, maravilhoso, coach da melhor assessoria dos famosos, eu já estou sabendo, fofos e famosos, FF, fofos e famosos do Recife. Tiago, se apresente, mostre sua graça. O prazer estar aqui, privilégio estar conversando sobre algo que a gente gosta tanto, né? Falar sobre corrida, é massa. Tenho 38 anos, né? Educação física tem sido a minha segunda graduação, sou formado em design. E atualmente eu tenho trabalhado com corrida, né? Sou head coach da PHG Performance. Para mim é uma honra, um privilégio estar todos os dias convivendo com pessoas especiais, né? Então, assim, sou casado, né? Tenho 2 filhos, Matheus e Helena. Sou seu vizinho. Meu vizinho de rural. E estamos aqui, né? Que massa. Trabalhando com aquilo que a gente sempre sonhou. Isso é um privilégio. Que massa, que massa. E é muito legal isso, porque fazer o que gosta e ter o privilégio de fazer o que gosta faz toda a diferença, né, não, Tiago? Agora, Tiago, te chamei aqui porque, assim, uma curiosidade minha, eu não sei se você se sente à vontade de falar, mas, assim, quando eu perguntei quem é Tiago, que até então, antes de te conhecer, eu não sabia quem era Tiago, uma amiga muito querida disse, pô, a história de vida de Tiago é linda. E foi antes de te conhecer que eu disse, cara, esse cara é foda. E me conta como é que foi o teu processo com tua irmã, se eu não me engano. Minha irmã. Isso. E como era Tiago antes. Sim. E depois, para vocês entenderem isso, ele mesmo vai contar a história, porque realmente, pelo que eu soube, é coisa assim de coração de anjo. Primeiro, me perdoe se eu chorar, viu? Toda vez que eu falo sobre isso, eu Desculpa, choro. mas se você não se sentir confortável, é porque assim, eu achei tão linda a história, que eu disse, pô, chamar Tiago e não falar sobre isso, que realmente, eu acho que muito pouca gente sabe, né, Tiago? Exato, então, minha irmã, eu tenho uma irmã que era mais nova que eu, ela tem 37 anos, e muito cedo ela descobriu um problema renal, né? Aos 10 anos, 11 anos, ela descobriu um problema renal. E por muito tempo esse tratamento foi feito de forma medicamentosa, né? Só com medicamentos ali, estava controlando. E aí chegou um tempo, né, que é um problema renal crônico, ela começou a precisar fazer a hemodiálise. Isso, para quem sabe, a hemodiálise é um processo bem complicado, né? Então ela precisava ir lá 2, 3 vezes no centro, né, para fazer hemodiálise. E ao mesmo tempo ela entrou no processo de doação. Assim que você entra no processo de hemodiálise, você já entra na fila para possível doador, né? Então a gente entra a família entrou por ver quem podia doar, e também ela entra na fila de cadáver, né? Graças a Deus, eu acredito muito na provisão e no cuidado de Deus em tudo. E aí a gente tinha 5 possíveis doadores. Desses 5 possíveis doadores, eu fui retirado, porque na época eu era mais novo. Ainda sou Tinha mais quantos novo. anos? Isso faz 4 anos, eu tinha 34 anos. Então, eu fui retirado porque era mais novo, e aí um tio meu, né, uma pessoa disse que ia doar. E aí ele fez todo o processo de doação. Então, esse processo ele demora muito, são muitos exames. Então, assim, é quase 1 ano, né? E todo o procedimento é pelo SUS. Então, assim, levou um tempo, e ele fez todas as etapas, sendo que a última etapa é o processo que você vai para o psicólogo, é uma conversa com a psicóloga. Que aí ela vai dizer se você realmente tem certeza daquilo que você quer. Porque uma decisão que, ao retirar o rim, ele não volta, né? E você não pode botar de volta. Então, assim, tirou, acabou. Se arrependeu, vai ficar sem ele. Então, e torcer para ele não ser rejeitado, né? Ainda tem esse processo. E aí, no último processo, na última etapa, ele ficou meio temeroso, né? Com medo. É normal, é uma decisão muito difícil, né? Porque você viver com um, você vai precisar ter cuidados, né? Então, aí ele saiu a psicóloga disse, não tem condições de ele doar. E aí foi um choque muito grande para a família. Mas aí, ao mesmo tempo, eu disse, me dispus, tá tudo bem comigo, eu posso doar.
Mas antes disso, você era atleta já nessa época? Já fazia maratona, já tinha feito maratona, e eu estava treinando para meu ciclo do meu primeiro Ironman. Eu ia fazer o Ironman de Floripa, né? O Ironman de Florianópolis. Eu estava dentro do ciclo para Florianópolis. E aí, dentro do ciclo, eu tive que interromper, né, esse ciclo para fazer os exames. E aí, os exames deu tudo certo, na última etapa psicológica tudo ok. E aí ficava um questionamento, né? E aí, Thiago, como é que vai ser? Como é que vai ser a vida pós-transplante? E assim, eu fui muito categórico e sempre muito ciente daquilo que eu queria. Porque assim, eu sempre observei o sofrimento da minha irmã, né, da família em si. Né? Porque quem sabe, quem já passou por isso, sabe como é doloroso, né? Você passa lá, você passa mais de 3 horas numa máquina onde o sangue é filtrado, depois volta. Assim, a sua vida acaba, né? Você vive para esse procedimento. E aí as pessoas vão perguntar, e aí, Thiago, o que, é que você vai fazer? Se tu doar o rim, tu acha que tu vai conseguir voltar a fazer isso? O esporte, para mim, é apenas uma válvula de escape. Eu não dependo dele para ser feliz. Eu dependo de outras coisas. Mas o esporte é um complemento da minha vida. Eu não dependo dele. Ah, se tirar a corrida, eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Eu vou arrumar outra coisa que me dá... Possa se adequar, que me dá prazer, mas eu não vou... Isso não é prioridade da minha vida, entendeu? Acho que a minha prioridade é cuidar da minha família. Então, aí eu decidi fazer o transplante e aí eu fui muito ciente de, tipo assim, eu vou viver um dia de cada vez. Tipo, eu vou doar e aí eu vou voltar a correr 5 quilômetros, vou correr 10 quilômetros, vou correr... E aí, cada dia eu vou observando como meu corpo vai se reportar, né? Então, a gente tinha o transplante marcado para uma data e toda vez essa data mudava, assim, acontecia alguma coisa e o transplante não aconteceu. E aí, no dia 10 de janeiro, né, a gente conseguiu fazer o transplante. E assim, foi uma cena incrível, assim, porque eu conhecia pessoas que estavam na sala de cirurgia, né? Encontrei com essas pessoas. E as pessoas disseram assim, ó, Thiago, quando o teu rim foi ligado o primeiro vaso da tua irmã, ela já começou a fazer xixi. Então, assim, isso não tem preço, entendeu? Por mais que o esporte é incrível, é massa. Mas você fazer a diferença na vida do outro, isso não nada paga. Então, assim, hoje minha irmã vive a vida normal. Hoje ela é atleta na assessoria. Esse ano fez uma meia maratona. Que Então, assim, massa! você tirar uma pessoa de um leito que estava, assim, com a vida somente dependendo do processo e hoje ter uma vida normal, e uma das coisas que ela falava, poxa, eu posso voltar a tomar banho de cabeça, tomar um banho de praia, porque você, quem faz o procedimento, não pode fazer por causa dos catéteres, né? Você não pode molhar o catéter no processo com facilidade, infecciona, exatamente. Então, ela voltou a ter qualidade de vida boa. Então, isso não tem preço. Eu até brincava, disse, ó, velho, se pra mim eu precisar ficar jogando dominó pra que ela mude o estilo de vida que ela tá tendo, véio, a gente vai virar jogador do dominó. Eu viro treinador do dominó. Mas... Então, assim, o transplante, graças a Deus, foi um sucesso. Deus é maravilhoso, né? Que Exato. bacana. Porque trouxe para você, pelo que eu vejo, porque eu vejo você performar em corrida. Eu fiz uma corrida, acho que foi a do Recife ano passado, e a gente praticamente terminou juntos. E assim, você estava correndo forte, muito forte. Hoje, pronto, é engraçado que, tipo assim, antes do transplante, eu tinha maratona para 3h25. Eu já tenho pós-transplante, maratona para 3h04. Caramba! Ou Já seja, tenho, exato, nada mudou, entendeu? Então, assim, tenho 10 para baixo de 40, tenho 5 para baixo de 20. Então, assim, nada mudou. Né? Minha vida não mudou por conta disso. E assim, eu acho que o tempo é tão relativo, né? é lógico. E a gente nem sabe o que é que vai acontecer amanhã. E, enfim, o transplante realmente mudou 2 vidas, né? Na verdade, mudou 2 vidas, porque eu acho que você é um Thiago diferente do Thiago antes do transplante, não é verdade? E assim, o legal disso é que a gente está conseguindo impactar vidas de longe, que assim, a gente nem imaginava, entendeu? Porque muita gente tem a possibilidade de doar, mas tem medo de como é que vai ser minha vida pós-transplante. E assim, posso dizer com toda certeza, nada muda.
você vai ter o mesmo cuidado que uma pessoa com 2 precisa ter, entendeu? Então, assim, a gente sabe que o excesso de bebida alcoólica é prejudicial, o cigarro é prejudicial, o excesso de sal é prejudicial. Então, assim, todos os cuidados para a pessoa normal que tem 2 tem, eu tenho. Entendeu? Mas no mais, atividade física, a ingestão de água seria diferente? A diferença que eu faço agora eu faço uma prova grande, eu faço toda uma análise para saber qual foi o efeito. Eu estou dentro de um ciclo para provas grandes, aí eu estou sempre sendo acompanhado. Esse ano a gente fez Mas um cuidado natural, afinal de contas, você agora está com um rim apenas e precisa estar atento. E o processo foi natural, entendeu? Então, assim, depois que eu dou Deus, que história linda. Depois que eu dou rio, eu não quis ser o cara que, eu quero provar para todo mundo que eu posso ser. Não. Poxa, eu vou tentar correr 5. Corri 5. Aí fui para a prova de sprint de triatlo, fiz o sprint. Aí depois, esse ano eu quero terminar o ano fazendo uma maratona. Aí fiz Buenos Aires. Assim, foi um processo gradativo, né? E com e respeitando bastante o meu corpo. Isso é que é bacana. Exato. Então, eu não queria assim, aquele superação. Não. Foi tudo com muita responsabilidade, entendeu? Então, assim... Isso é um exemplo, né? Um exemplo, assim, de vida real, porque você mostrar isso aí é muito importante, pra gente. Quantas pessoas pensam só em si, porque acham que, de repente, não vão abrir mão do seu sonho, digamos, de ser um Ironman, porque você estava num ciclo de Ironman. Exato. Não sei se era o primeiro. Era o primeiro, Aí depois do ring, fiz os 2. Caramba, fizesse 2. Foi. 2 Iron sem um. Foi, só com ring. Fiz em Floripa, fiz o primeiro Cozumel, né? Cozumel, junto com o Stuba. Ele viveu 2 vezes, viu, minha gente? Só quero dizer isso, porque em Cozumel o negócio lá é pressão. Ele sobreviveu ao Stuba. Pois é. Fiz lá em Cozumel, primeiro, fui acompanhar um aluno. Também foi um presente do Papai do Céu, porque eu nem tinha a expectativa de conhecer esse local. E aí, a convite de um aluno, eu fui. Aí eu fiz o primeiro em Cozumel. E ano retrasado, a gente foi para Floripa e fez. E qual foi o melhor? O melhor foi Cozumel. Foi primeiro. E a água lá? Bonitona. É incrível. Não precisa de roupa de borracha, quentinha, super transparente, parece estar nadando no água mineral. Então, simplesmente só tinha o quê? Os mergulhadores com arpões. Exato. E depois de tantas horas, você disse o quê? Diga aí. Por que aquela galera estava lá embaixo? Por que será? Mergulhadores com arpões e tudo mais? O que é isso? Porque não tinha caiaque, né? Sim. Não, tinha mergulhador com arpão. Por que será? Tubarão. Caso algum aparecesse. Exato. Ele subia e descia, isso só vendo o cabo. Exato. Lá embaixo, assim, mais de 20 metros de profundidade. Água cristalina. Cristalina. Eu subia a areia. Tu não via não os tubarão? Não, tubarão não vi não. Vi peixe grande, mas tubarão não. Assim eu acho. Tava todo anestesiado. Meu Deus do céu, que maravilha. Primeiro Iron de luxo, viu? De luxo. Parabéns. Parabéns por tudo. Parabéns por ser exemplo. Parabéns por mostrar, por partilhar esse momento. Porque assim, quando eu soube, eu disse, putz grilo, caba é... É nada, mulher. É sim. É porque a gente vive hoje numa sociedade onde a gente está cada vez mais olhando para o eu, entendeu? Exato. É por isso, mas é por isso. Porque a gente está vivendo isso com tanta... É tão comum isso, que vê uma situação que deveria ser normal. Sua família, amar o próximo, você vê exemplo assim. Isso é superação, mas é muito mais amor. Sim. Caraca, eu tô aqui. Massa, velho, que massa. E assim, como eu falei no início, né? Por mais que eu tenha voltado a fazer tudo, poxa, se eu não tivesse voltado e tivesse alguma restrição, mas se ela tivesse já parado a hemodiálise, o objetivo tinha sido alcançado. Entendi. Então, assim... Ô, Tiago, e ela faz meia maratona? Ela fez a meia maratona do Rio. Ela tem algum problema não, alguma delicadeza, porque é transplantada também e já tem um processo mais delicado, no caso de alimentação, de treino mesmo específico. É você o treinador dela? Sim. Ela pela assessoria. Não, mas você é o treinador, porque eu sei que tem outros professores. Exato, eu quero saber se Tiago porque o que acontece, é o que cuida dela. Hoje a assessoria, a gente só parênteses.
Hoje a assessoria ela tem uma metodologia um pouco diferente. Aham. Tá? Hoje a gente não tem um professor exclusivo para uma pessoa. Certo. Tá? Porque o que é que a gente entende? Que quanto mais pessoas olham para uma determinada pessoa, a gente consegue ter mais visões sobre aquela pessoa. Certo. Então, assim, Faz sentido. Tiago olhando para só ele, eu vou ver só uma coisa. E se eu tiver aqui com 3 pessoas, as pessoas vão identificar outras coisas. Então, hoje a gente discute o caso. Ah, joia. Então, o atleta A, a gente vai discutir, ó, fulano fez isso semana passada. Então, o que é que ele vai fazer essa semana? Ó, eu acho interessante ele fazer isso, ó, mas ele deu esse feedback. Então, hoje a equipe de treinadores, a gente tem 4 professores que trabalham na prescrição, então os 4 prescrevem para todo mundo, entendeu? Entendi. Uma que a gente não fica dependente de uma pessoa só. Então, quando eu vou falar com o meu aluno, eu sei o assunto de todos, Mas todos sabem de tudo. todos sabem de tudo. Isso é bacana. Porque aí se um faltar por algum motivo, o outro já sabe. Que bacana. Massa. Então, a gente tem esse controle. Então, hoje, a minha irmã, a Tassiana, ela é acompanhada pela equipe. Massa. E ela tá bem, assim, ela tá gostando de Tá correr. gostando, tá super empolgada. Ela já tá picadinha. Tá super empolgada. Picadinha pelo bichinho da corrida. Tá super empolgada, fez a meia, já pretende fazer outra, entendeu? Ela só precisa ter alguns cuidados, que a corrida acaba ajudando muito, que é a questão da manutenção do peso. Sim. Ela não pode engordar, Uhum. porque ela precisa sempre estar mantendo as taxas ideais, né? Então, a pressão alta é um fator de risco para a prova renal. Então, assim, a corrida ajuda nisso. E como ela não... A cirurgia do transplante é o seguinte, ela tem os dois, ela não tira nenhum e ela acrescenta um. Então, ela tem 3 rins. E esse terceiro, ele é colocado aqui na frente, né? Bem próximo da barriga. Então, ela não pode nenhum esporte de contato. Então, pancada é perigoso. Certo. Então, a corrida, como não tem contato, exato, não tem contato físico, né, diferente de outros esportes, ela não tem nenhuma restrição contra isso, entendeu? Então, é manter a alimentação com aquele cuidado de sempre, né, e sempre manter o peso certinho. Perfeito. Na tua assessoria, eu percebo que tem, assim, cresceu bastante, né? De acho que 1 ano e meio para cá, eu percebi um volume maior, né? 1 ano e meio não, 2 anos para cá, eu acho que deu um boom bacana. E tem mais gente iniciante ou tem mais gente? Como é que tá essa? Porque eu sei que você também faz triatlon, né? Isso, a assessoria também é de triatlon e de corrida. Duatlon também você faz? Também. Então, é mais pessoal que está iniciando ou está bem misturado esse público? Hoje a assessoria, a gente trabalha com 2 públicos, como você falou, a gente trabalha com o pessoal do triatlo e o pessoal da corrida em si, né? A corrida hoje tem um público maior, é natural. Hoje a gente tem um público, tem muita gente começando, tem muito iniciante, mas a gente tem vários atletas avançados, assim, a gente tem muita gente fazendo maratona, tem gente fazendo ultramaratona, então assim, a gente tem o pessoal indo pro trail também. Agora Vocês fazem planilha de trail também? Então, eu faço, né? Eu faço, porque tem um atleta que tá indo agora pra Ultra da Chapada Diamantina no Que final do massa. ano. E aí, como eu tô também treinando em aldeia, eu tenho me apaixonado bastante por essa modalidade. Então, assim, eu tenho estudado bastante isso. E aí é uma tendência também, né? O pessoal sempre começa lá e começa com a meia, vai pra E tem maratona. muitas meias, tem muitas trails que estão assim, sendo muito bem colocadas aqui. A PTR está fazendo um trabalho bacana, a Trum também está fazendo uma baita de umas provas bacanas também. Inclusive vai ter um agora em Pipa em novembro, vai ter em Gravatá e Caruaru. A de Pipa eu vou, viu? A de Pipa eu vou, vamos treinar. Bora. Vê só, Tiago, mas eu queria que você falasse assim para o pessoal iniciante, né? Porque tem muita gente que assiste o podcast, mas o público real, assim, a grande massa, é iniciante e que quer entender, assim, é só botar um tênis e correr? Vamos lá. Porque é muito democrático, é só botar um tênis e correr? Eu acho que tudo precisa ser feito de forma muito responsável, né? Hoje a gente vive em épocas que há superação. Então, a superação eu entendo como você se preparou para aquilo e lá naquele dia aconteceu algo que saiu do seu controle, mas mesmo assim você conseguiu fazer. Né? O que é que a gente tem observado? Pessoas que começaram com semanas de treino indo para as provas mais longas. Então, assim, isso a gente até conversei sobre isso ano passado, na Maratona do Rio. Então, eu estava lá acompanhando o pessoal correndo.
Então, quando eu estava voltando do 30, tinha gente ainda nem tinha fechado 21, e já andando. Então, assim, eu respeito, né? As escolhas, né? Caminhar dentro de uma prova não é problema. Aham. Né? Fique bem claro isso, para ninguém fazer um corte e querer me Cancelar, cancelar. cancelar, Você é Tiago. o treinador que não pode correr. Não, não é isso. Não pode caminhar. Não é isso. Eu acho que qualquer prova que você vá, você tem que se preparar o mínimo possível. Então, assim, poxa, eu vou fazer 5 quilômetros, então eu vou me preparar para fazer os 5 quilômetros. Ah, eu vou fazer 10, eu vou me preparar para terminar com saúde o 10K. Porque se a gente for falar, se a gente olhar para o cenário de corrida hoje, 90% é amador. É Então, verdade. assim, ninguém depende daquilo ali. Sim. Ninguém ganha, né? Você gasta para estar ali. Isso. Então, você precisa fazer isso com responsabilidade, porque você precisa terminar bem, terminar com saúde. Então, assim, a gente tem visto um cenário hoje de Dopé Nogueira. Né? É. Ah, E só é corredor quem faz maratona. então não tem Né? nada, não tem, exatamente, não tem nada a ver. Então, assim, você precisa, lógico, você vai precisar comprar seu tênis, você precisa fazer uma avaliação médica, isso é o básico, fazer uma avaliação cardiológica, né? Procurar uma pessoa para te orientar, para organizar a tua semana. Né? Você não precisa pagar a assessoria mais cara da cidade. Você pode procurar uma pessoa, um educador físico, que te oriente a dizer, ó, nesse dia você faz mais leve, nesse dia você faz mais forte, e aqui você progride o volume. Dessa forma, você vai conseguir alcançar seu objetivo de uma forma mais fácil e segura. E saudável, né? Exatamente. É isso que a gente precisa, entendeu? Hoje Aham. tá tudo muito solto. Todo mundo pode correr, pode. Mas cada um precisa correr com a devida responsabilidade. Verdade. E qual a diferença, né, do fartlek para o intervalado? Vamos lá. O fartlek é um treino onde vai ter a variação de velocidade, certo? Então, o teu intervalo ele vai ser ativo, tá certo? Então, um exemplo, a gente faz um minuto forte e um minuto leve. Isso é um exemplo do fartlek. Já o intervalado, a gente pode ter pausas, paradas. Então, como o nome já diz, é um treino onde vai ter intervalos. Esses intervalos eles podem ser ativos ou passivos, né? Como a gente fala, né? Vai intervalo parado. Então, um exemplo de intervalado seria 10 tiros de 400. E aí, a cada 10 de 400, a cada estímulo de 400, ele vai descansar ali 2 minutos, 1 minuto e 30. A ideia desses treinos intervalados é que eles sejam constantes, né? De nada adianta. A gente pega muito no pé do pessoal sobre isso. Às vezes o atleta começa o primeiro estímulo muito forte e aí ele vai regredir. Né? Então, tentar fazer isso de forma progressiva é o ideal, né? Porque a gente quer trabalhar ali os limiares. Perfeito. Você faz os testes de linear com o pessoal? Isso. Atualmente a gente tem feito o teste de 3 quilômetros, né? O teste de campo de 3 quilômetros com o pessoal. Hoje a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, né? Onde a gente faz também o teste de lactato. Ai, que massa! Exato. A gente tem um parceiro, o Eduardo Zapaterra, um professor lá da universidade, onde a gente faz também, dentro das avaliações, o teste de lactato. Esse teste, ele é feito pela universidade? Como é que procede assim? Eu digo assim, vocês, para explicar melhor para as pessoas. A gente leva todo o material para a pista, certo? A gente já fez recentemente com o pessoal do triatlo, o pessoal que estava indo para a prova de 70.3 do Rio, todos os atletas foram analisados, e recentemente também a gente fez com alguns atletas, um atleta que está indo para Chicago. Então a gente fez o teste de lactato com ela, entendeu? Então, esse teste é sempre a gente vai fazer ali a cada 3 meses. E como é que faz esse teste? Ele vai correr e aí a gente vai tirar um pouquinho de sangue do lóbulo da orelha. E aí a gente vai analisar, vai colocar na máquina e aí a gente vai ver. Mas a máquina fica lá ou vocês? Não, a gente vai pegar a amostra a amostra de sangue, leva para o laboratório, lá no laboratório a gente vai analisar. É periódico isso, esse teste? Isso, a gente vai fazer isso a cada 3 meses. Ah, ok. Entendeu? Assim E faz no meio do treino, No meio do treino, pronto. O protocolo que a gente fez com o pessoal do triatlo era o seguinte, ele saiu para correr, né, a gente chama de brick session. Ele pedala, corre. Certo. Então, cada saída para correr, a gente pegava o sangue e aí a análise guardava. E aí na outra sessão a mesma coisa. E aí a gente fazia análise E faz a diferença, Tiago, disso aí? O pessoal absurda, tem visto, assim, consegue mensurar? Isso, porque a gente consegue mapear de forma concreta, né, o limiar do atleta. Porque a questão do teste do 3 quilômetros, muitos atletas têm um bloqueio de ser testado. Ah, ok. Então, às vezes... E o sangue não engana, né? Exatamente.
Perfeito, É perfeito. laboratório, não tem como mentir. Perfeito, perfeito. E- É porque realmente eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas que quando dizem assim, vou fazer o teste, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, e Tem começa dor de com. barriga, não dorme. E assim, o que mais a gente tenta passar para o nosso atleta é que o teste não é para dizer se ele é bom ou se ele é ruim, entendeu? Aham, Se você faz abaixo de 10 minutos os 3K, é excelente, muito bom. Mas se você faz também 15, é muito bom. Eu digo que o teste é apenas uma foto que eu estou tirando do meu atleta. aham. E ali a gente vai analisar aquele tempo para depois ter outra foto e comparar. Ó, aqui no dia 20 de setembro a gente fez para 15. Agora no dia 30 de novembro a gente fez para 14. Poxa, melhorou. Perfeito. Poxa, tu fez Então você também. faz de 3 em 3 meses com seus Isso, atletas. exato. A cada 3 meses a gente faz. Tem quantos alunos na tua assessoria atualmente? Hoje a gente passou dos 400 atletas. Caramba! Graças a Deus. Mande mais, Graças Senhor. a Deus. Mande mais, mande mais, mande mais. Mande mais que ele tá pedindo. Mande mais. Tá Que tudo caro. massa. E tem mais mulher ou mais homem nessa assessoria? Vamos lá. Hoje tem mais mulheres. Mulher As mulheres vão dominar o mundo. cresceu bastante. Que Cresceu massa. muito, É isso aí. E é um público bem difícil, né, para trabalhar. É? Não sabia. Peraí, vamos conversar. Calma, né? Peraí, que agora me toquei, tocou minha alma. Vamos Tem cuidado combinar. também, né? Outro Ei, corte agora, vou cancelar. Feminista. Não, não sou feminista, mas eu quero saber o que é que nós temos tão difícil. Diga aí, diga aí. Só a questão da variação hormonal me faz olhar para a atleta, a mulher, de outra forma. É, Entendeu? né? Tu não tem muito na menopausa, não, né? Não, 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 não. Então tu não sabe o que é hormônio não alterado, meu velho. Pois é. Vice? Queres fazer um teste comigo? De um mês, eu dou um mês só para te dizer, cancela a Suara. E aí? Mas me conta aí. Pois é, a mulher tem a questão hormonal do ciclo menstrual, Aham. que a gente precisa olhar para essa semana da menstruação de uma forma totalmente diferente. Então, aqueles treinos mais pesados desse período eu preciso ter mais cuidado, certo? Quais são as Por maiores queixas? vários fatores. Às vezes, indisposição, o aumento do peso por conta do inchaço. Peso nas pernas, né? A pessoa sendo mais- Exatamente. Então, tudo isso influencia, né? Sem falar na questão mecânica da mulher, né? A mulher, por ter um quadril mais largo, a ciência chama de ângulo Q, Aham. né? Que é trazer o fêmur um pouco para dentro. Que isso já é um fator de prevalência de lesão de joelho. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado até na progressão de volume quando a gente trabalha com o público feminino. Então, assim, é muito detalhe. Aham. Sem falar também com a questão da sensibilidade. Então, às vezes, uma fala sua, uma fala minha, que por mais que eu acho que foi a coisa mais besta do mundo que eu falei, para a mulher, ela tem outro fator, entendeu? Tem outra. Mas tu não tem nenhum outra homem mimizento, interpretação. não? Tem, muito. Sim, Tem. porque tu diz que o homem é todo bonitinho. Olha, Isso não é eu puxando exclusivo. sardinha aqui. Isso não é exclusivo da mulher. Tem muito homem carente. Tem. Tem, vice? Vamos combinar que tem. Tem Vai. muito homem carente. Né? Pois é normal, né? Hoje Não, a mas gente... de uma maneira geral, a mulher tem suas peculiaridades, realmente. E precisa de mais atenção. Inclusive, era uma coisa que, assim, eu já tinha percebido isso, assim, com algumas pessoas que eu conheço. Eu, por exemplo, sou muito prática. Meus treinos são online, então, por si só, eu já não tenho necessidade de estar nesse grude, digamos assim, nesse love story, né, com o coach o tempo todo, mas sempre foi online, só por um pequeno momento eu tive assessoria presencial aqui no Recife, mas assim, era uma assessoria que não era, digamos, particularizada. Eu estou dando meu exemplo porque, assim, hoje eu percebo que até o treinamento online, para muita gente, eu não sei se tu faz treinamento online, Sim, faz também? a gente tem pessoal fora do país. Pois é, então, aí nessas condições, tu também acha que é um diferencial, porque assim, as pessoas são mais práticas por ser online, Sim. homem e mulher, porque assim, tem... Ou não? Não, assim, depende muito do indivíduo. É bem complicado falar isso, porque assim, a gente tem muita mulher prática, assim. Diz assim, ó, vai ter que ir ali e mastigar aquele tijolo ali. A mulher vai lá e faz. Ele pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Né? Como tem homem que, tipo assim, por que fulano faz isso e eu não faço? Entendi. Se comparando, né? Exato. Uma pergunta boa, né? A questão da comparação. Eu acho que muitas pessoas, quando olham alguém assim, eu quero fazer igual eu quero igual a fulaninha, porque o treino dela tá melhor do que o meu. Então, assim, as pessoas
não captam ou não entendem que os treinos que são colocados para você e para outra pessoa são diferentes porque cada um tem sua individualidade. Fala sobre isso. Exato. A gente, hoje, a assessoria ela tem trabalhado. A assessoria, na verdade, foi sonhada, idealizada com esse objetivo. Uhum. Né? Isso não é Tiago que inventou, isso é a ciência que fala sobre a individualidade biológica. Então, eu já fui estagiário de grupo de corrida e via que o treino era segunda-feira, todo mundo vai fazer 50 minutos. Quarta-feira, todo mundo vai fazer estímulo de 300 metros. Mas só que, tipo, se a gente sair para correr agora, 1 hora, no mesmo ritmo eu e você, um vai ter uma resposta, o outro vai ter uma resposta totalmente diferente. Você pode terminar tranquila e eu posso terminar muito cansado. Então, hoje a assessoria, ela trabalha com essa questão da individualidade biológica, entendeu? Por mais que a gente tenha, a gente teve agora, nesse final de semana, 3 atletas em Berlim. Os 3 foram ciclos diferentes. Por mais que eles dissessem assim, passa o mesmo treino. Mas, poxa, eu não posso passar o mesmo treino. Eles queriam treinar junto, mas assim, ó, cada um vai ter uma resposta diferente. Eu não posso. Mas quando tu fala assim, mesmo treino, porque assim, uma pergunta você tá com o mesmo volume, eu tô falando isso que os 3 foram para Berlim. Em tese, mesmo percurso, mesmo período de treinamento, então vamos lá. Teu longão vai ser 36, tô dando um exemplo, tá? Teu longão desse sábado vai ser 36, aí todos eram 36, ou tinha diferença também, tinha né? No tipo de treino, não é só, tinha diferença. Tinha diferença. Tipo assim, teve atleta que chegou a 32 e teve atleta que chegou a só 30. Mas o tipo de treino, tipo, durante a semana você passar um intervalado curto, um intervalado extensivo, ou então um fartlek e tal, uma recuperação, não sei quantos treinos você passa para os seus atletas. Mas eu tô dando assim um exemplo apenas para que você visualize. A semana toda era diferente. Toda diferente, né? Era. Porque cada um tinha um objetivo e um limiar, cada um é isso? tem um objetivo, cada um tem um estilo de vida diferente. Então, tipo assim, eu tinha atleta que toda semana ele viajava, então não fazia sentido. Eu tinha que olhar essa viagem como um fator de depredação do corpo dele, entendeu? Perfeito. Então eu não podia pegar uma semana muito forte e jogar para esse atleta. Perfeito. Então tinha atleta que eu precisava recuperar mais ele porque ele sofria muito no longo. Então eu precisava passar mais tempo recuperando ele para dar um novo estímulo. Porque às vezes a gente olha o treinamento apenas de forma aguda. Né? E existem 3 fatores importantes. São 3 coisas que influenciam o treinamento. O que você fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer. Então, o treinamento é isso, é você olhar o ontem, o hoje e o que eu vou fazer amanhã. Então, por esse motivo, a gente sempre diz assim, ó, fulano, tu vai fazer 32 agora com estímulo de blocos de 8 quilômetros. Fulano, eu quero que ele faça 28, mas com blocos de 10 quilômetros. Então, assim, sempre, todo o ciclo foi dessa forma. Perfeito. Realmente individualizado, né? Para cada necessidade. É importante esse olhar total. E isso faz a diferença na vida do atleta. Porque eu vou dizer, quando eu fazia, mas a assessoria que eu fazia, independente de qualquer coisa, eu acho que na época, principalmente, ela não tinha essa pegada de individualizar. Ela tinha a pegada de ter o grupo para correr. Então, assim, era um treino igual para todo mundo. E cada um fazia no seu ritmo. Por exemplo, eu fazia meus treinos de tiro a X, né, o pace X. Fulaninha e ciclaninha faziam o mesmo treino, só que no pace Y. Então, assim, essa questão não era individualizada. Eu estava na assessoria, estava sendo observada, tinha um professor, eu tinha minimamente uma pessoa que me orientasse, aquela conversa que a gente iniciou, de um professor dando o estímulo tal, e o longão tal, enfim. Mas, para quem quer um treino personalizado e quem quer evoluir, faz toda a diferença um treinamento desse nível. Hoje em dia é produto, né? A corrida é um produto. Sim. Então, hoje você vai ter clubes de corrida, onde todo mundo vai fazer a mesma coisa e ali o pessoal vai estar lá pelo social. Isso não é errado. Não. Tem gente que busca relacionamento dentro do grupo de corrida, então ele não está preocupado se ele vai treinar, se ele vai sair de um limiar de 5 para 4,50. Ele não quer isso. Ele está preocupado em fazer uma prova abaixo de 1 hora, 10 quilômetros. Ele quer o social, ele quer te encontrar. Certo? Isso não é errado. Também, mas se você já olha para o outro viés, a corrida, com outro intuito de, poxa, eu quero melhorar, eu quero sair daqui de X, mas eu quero ir para Y. Então aí a gente precisa ter outras dinâmicas totalmente diferentes. Entendeu? O treinamento precisa olhar para mim. Perfeito, né? Perfeito. São muitos detalhes, são muitas nuances assim para um treinamento que realmente é importante ter um profissional de educação física que seja especializado em corrida para que possa atender às necessidades do praticante do esporte. E hoje em dia, com essa tendência de querer tudo para ontem,
é mais importante ainda, porque é o profissional que tem o dever e a responsabilidade de dizer, opa, e eu sei que você faz isso. Porque minhas amiguinhas da sua assessoria falam muito bem. Tiago, ele é, rédea, é na rédea o tempo todo, porque é o cuidado com o próximo. Isso é muito importante. Assim, a gente tinha papo aqui para falar de corrida, eu acho que a semana todinha, não tinha não? Tem corrida, né? Provas, as melhores provas da cidade, a gente tem que marcar outros papinhos desses. Né? Tu topa? Top, com certeza. Adoro. Mas vê, por hoje eu queria conhecer e mostrar para vocês melhor Tiago, esse cara é incrível, que é um atleta fenomenal, é um atleta que se sobressai no que ele faz, e um coach que acolhe, que abraça, que é responsável, que tem uma assessoria maravilhosa de triatlon, duatlon, não sei o que lá, e corrida, que é o forte agora. E sigam o Tiago no Instagram, THG. Compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, sigam o Instagram, sigam o YouTube, mas principalmente escutem a mensagem final de Tiago para vocês. Fala aí pro pessoal, Tiago, tua mensagem final para esse público corredor de uma forma geral. A Bíblia fala, tem um versículo que diz assim, tudo quanto fizeres deve fazer de todo o coração, né? E eu acho que isso encaixa muito bem no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, eu vou correr. Por que eu vou correr? Poxa, eu vou correr porque eu estou cuidando do meu corpo, né? Eu estou cuidando de um presente que Deus me deu. Então, acho que, por mais que as dificuldades venham, né? Acho que esse cuidado, né, com a nossa vida, cuidado com o próximo é fundamental. Então, quando eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando indiretamente dos meus filhos, porque eu vou ter uma velhice mais saudável, então eu vou poder ver meus filhos crescerem com qualidade, com saúde. Então, assim, às vezes a gente acha que uma simples besteirinha que a gente está fazendo ali, vou correr, não. Você está cuidando, né, do seu corpo, da sua vida e, consequentemente, você está cuidando ali de pessoas ao seu redor. Então, isso é um privilégio. Aproveitem isso e façam com responsabilidade, o principal. É isso. Tiago, maravilhoso. Obrigada por ter vindo aqui na nossa mesa. O Café com Pace fica por aqui hoje, mas com gostinho de quero mais. De quero mais saber sobre as aventuras de Tiago e as disputas que ele vai fazer aí pelo mundo, que eu já estou sabendo que ele vai fazer outro Ironman. É isso? Quando voltar do Ironman eu quero saber de tudo, viu? Obrigada, Tiago. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu só tenho a agradecer. E espero te ver em outros momentos aqui também. Vamos. Obrigada. Obrigada por partilhar com a gente. Massa. O time cagado todinho, já tô vendo assim.